Pronto, então vamos iniciar do começo. Boa noite. Vamos só fazer uma pequena revisão do que a gente viu na terça-feira. Só para, não revisão, só relembrar. Boa noite. Só revisar um pouco do que a gente viu para poder a gente dar continuidade. Como eu falei para vocês, na aula de terça, a gente foca um pouco mais na parte teórica e na aula de quinta a gente dá um foco principal na parte prática. Mas só lembrando que na terça-feira a gente falou sobre o INES, sobre o Instituto Nacional de Educação para o Surdo, sobre o FENES, sobre a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, sobre o IST, o Instituto Santa Terezinha, as diferenças entre eles e a força que eles tiveram para a comunidade de cultura surda no Brasil e também a força que eles deram para a Libras, para o desenvolvimento da Libras no país. O INES, sendo específico para meninos surdos, o IST, específico para meninas surdas, e a federação que até hoje existe no país, apesar das dificuldades que vem enfrentando. Outra coisa que abordamos na terça-feira foi a Marcha dos Surdos Venceremos, que foi uma marcha que deu visibilidade aos surdos no país e teve em pauta durante reuniões e conferências da formação de planos no país para poder termos as leis e alguns decretos que a gente tem hoje. E outro foco que eu também falei para vocês, que foi relacionado à primeira aula, também foi a Lei 10.436, que é uma lei que se repete muito pela importância que ela teve na comunidade. Outra coisa foi o Dia Nacional do Surdo, que é comemorado no dia 26 de setembro, e a primeira licenciatura de Letras Libras, que se deu em 2006 em diferentes polos, mas com fundação em Santa Catarina. Esse foi mais ou menos um resumo de tudo que a gente viu, um resumo rápido de tudo que a gente viu na terça-feira. Que aí hoje a gente vai passar mais para uma parte prática e deixar essa parte teórica só como revisão. Eu não passei nada para vocês dessa parte teórica dessa vez, só nas próximas aulas. Hoje, como foco principal é a aula prática, a gente treinar os sinais que a gente já sabe. Hoje a gente dá encerramento a alguns treinamentos, para poder ficar deixando eles mais para trás e a gente voltar mais para frente. Hoje a gente a gente treina um pouco de números, de datilologia, das palavras avulsas que eu mandei para vocês no grupo, das frutas que a gente já viu e de algumas saudações. E parte para os sinais da temática de hoje, que foi o que foi pedido em uma última aula, que foram os sinais escolares. A partir da semana que vem, a gente já dá uma ênfase mais nos últimos sinais, e esses sinais mais antigos que vocês já estão mais com praticidade de fazer, a gente deixa eles mais de lado. Então, vamos lá, gente. Hoje é principalmente parte prática. Deixa eu só separar aqui. Pronto. A gente vai ver hoje começar do início, já que é a nossa última aula de práticas antigas. A gente vai deixar algumas temáticas para trás, que é da estilologia e saudações. A gente vai treinar só quando necessário, porque vocês já estão sabendo. E vai focar mais em outras palavras. Então, bora lá. Alisson, se tiver como ligar o teu vídeo, ativa o teu vídeo para eu poder conseguir também te ver. Ok. Jair, eu também não estou conseguindo te ver. Certo. Bora lá do início, a gente vai ver da filologia, no caso, alfabeto. Camila. E do alfabeto a gente continua. Bora lá, eu vou dizendo as letras que vocês já sabem, eu vou falando as letras e vocês vão fazendo os sinais. Eu vou falar as letras avulsas e vocês vão fazendo eles. Letra F,
Letra E. Letra J. Certo. Letra B. Certo. A. W. Sim. Os três. Isso. L. N de navio. G. G. Indicador com o polegar do lado. S. Parece com a letra A. Só que com o polegar na frente. Isso. X. Garra. Sim. E puxa pra ti. Isso. C. Com a mão inteira. Isso. Z. P. P. Isso. K, que é o mesmo sinal de P, só muda o movimento. Pra cima, certo. R. Cruzando os dedos. H, que é a mesma configuração de mão de P, a mesma de K, só muda o movimento. Qual o movimento do H? Voltinha. Isso. D. M. M, os três N ou dedos. M? M, né? M, né? M. Maria, né? M, Maria. Isso. V. V. T. Igual o F, só que com o dedo pra dentro. Uhum. U. U. O. Y. Y. I. E por fim, Q. Igual o G, só que apontando para baixo. Certo. Aí agora esse é o alfabeto manual. Aí agora a gente passa para números, que a gente viu em uma aula também. E eu vou falando os números e vocês vão fazendo. Só marcar aqui. Olha lá. 2. 2. 1. 1. 4. 4. 8. Mão fechada em S, igual o S. 3. 6. Vai fazer como se fosse o número 6, Alisson. Assim. Só que tem que virar para eu ver o número 6. Isso, amolece aí o braço. Já aproveita e faz o 9. O 9, sim. Isso. O 6
e o 9 são iguais. A diferença é porque o 6, o meu polegar fica apontado para cima, e o 9, meu polegar fica apontado para baixo. 7. 7 é a letra G, só que apontada um pouco para frente. Fica meio encurvado o meu dedo. 5. 5. Pode juntar assim e fazer a garrinha com os dois dedos. E 10. 10 é o 1 e o 0. Então, só para fazer na ordem, os números, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1 e o 0. 10. Lembrando que esses são os números naturais, mas a gente também tem os números ordinais que definem ordem, que são iguais aos números naturais. A diferença entre eles é porque os números ordinais eles têm movimento. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A gente viu números naturais, números ordinais, datilologia, né, alfabeto manual. Aí agora a gente vai para saudações, Professor, que a gente também foi uma das aulas que a gente viu. Oi, pode falar, Alisson. eu vendo aí, não, como é que não vai ocorrer o caso de confundir o 8 com o S? Não, porque normalmente quando você utiliza o S, você utiliza para fazer uma palavra. Por exemplo, vou falar saúde. Então, eu vou falar S-A-U-D-E. Então, saúde. Eu vou fazer com S. Já quando eu estou conversando alguma coisa relacionada à matemática ou a quantidades, aí eu vou fazer o 8. O S sozinho, ele não teria muita função. Já o 8 sozinho dá para entender. Por isso que Tipo, não por exemplo, numa confunde. frase solta, porque não vai ser frase, vai ser um determinado gesto, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho 8. Quando eu fizer tenho 8, quando eu fizer 8, aí ele vai saber que não é eu tenho S, né? Isso. Por exemplo, tá falando eu tenho 8. Eu já falo para vocês como é ter, por exemplo. Ter é a configuração de mão em L e aponta para você com o polegar. O polegar fica trisca aqui no seu peito. Então, se eu vou falar que eu tenho 8 maçãs. Então, eu tenho, aponta para mim, digo que tenho 8 maçãs. A mão assim e faz como se estivesse mordendo. Então, eu tenho 8 maçãs. Não daria certo se falasse que eu tenho esses maçãs. Por isso que não dá para confundir. Entendi. Pronto. Alfabeto manual, números, saudações. Saudações, eu vou falando e vocês vão fazendo. Essa parte eu não estou fazendo junto com vocês tudo, porque a gente já viu. Então é para vocês lembrarem pelo menos algumas coisas. Então bora lá. Boa tarde. Boa tarde. E parado. Deixa eu ajeitar aqui meu braço. Boa tarde. Boa tarde. Ou boa tarde baixando o braço. Boa tarde. Isso. A outra forma é assim.
Boa noite. Bom dia. Bom e o D levantado. Bom dia. Boa madrugada. Só com a mão também, boa. E vai fechando a mão aqui no ar. Madrugada. Só que com a mão assim, virada reta para frente. Em vez de ser assim, ela fica assim. E faz assim. Dedo por dedo. Isso. Boa madrugada. Oi. Oi. O. I. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Então, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, boa madrugada e olá. Como é que eu faço? Olá. O-L-A. Olá. Olá. Certo. Então, essas são as saudações. Oi, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. São as saudações. Só outra coisa que é bom comentar em relação à tua pergunta, Alisson, de número com S, é que datilologia vocês aprendem no início, todo aluno iniciante aprende alfabeto porque ele vai ser de muita ajuda, mas ele é pouquíssimo usado. É uma questão, por isso que às vezes não dá para confundir também, porque o alfabeto, depois de determinado tempo, praticamente não se usa o alfabeto sozinho, para soletrar. Só se utiliza de sinais. Então, se utiliza de sinais e o alfabeto é só por algumas ou outras questões que você não sabe o sinal. Então, ele é minimamente utilizado depois de determinado tempo que vocês já têm uma quantidade de vocabulário muito grande. Pronto. Então, alfabeto manual, números, comprimentos. Aí que a gente viu na outra aula também foram com a temática bebidas. Deixa eu só abrir aqui o nome delas. Então, bora lá. Água. Água. L no queixo e mexe o dedo. Café. Configuração de mão assim. E bota aqui no cantinho da boca. Chá. Mesma configuração de café, só que eu tenho o copo. Cachaça. O chifrinho. Aí coloca aqui no queixo o indicador e vira. O indicador, coloca no queixo e vira. Isso. Aí daí já aproveita e faz whisky, que é o mesmo de cachaça, só que com o W apontando. Caipirinha. Macera na mão. Cerveja. Pega com a mão e faz o drink. No caso, faz bate um copo no outro. Chá já foi. Champanhe. As duas mãos em polegares, uma em cima da outra. Sacode e abre os dedos. Sacudir e abrir os polegares. Coquetel, uma mão em cima da outra, entreabertas. Sacode aqui do lado do rosto. Guaraná, mão aberta, do lado contrário da testa. No caso, se sua mão está desse lado, vai ficar desse. Você vai arrastar o polegar e fechar a mão conforme está arrastando o polegar, dedo por dedo. Arrastando o polegar na testa e fechando a mão.
Coca-Cola. Coca-Cola. Assim. Se eu falo que, né, a Helena já fez para mim refrigerante de Coca-Cola, aí eu faço refrigerante e faço Coca-Cola. Leite. Leite, como se estivesse tirando leite. Tirar leite da vaca. Vinho. Letra V. Na bochecha. Passo aqui na bochecha. Iogurte. Tira a tampinha do iogurte. Iogurte. Certo. Então, essas foram as bebidas que a gente viu. Alfabeto manual, saudações, bebidas, cumprimentos, né, as saudações, números. Agora, frutas, que foi a outra temática que a gente viu também. Eu vou falar as frutas. Tem algumas pessoas que não participaram da aula, então eu vou fazer 2 rodadas. Eu vou fazer uma rodada de novo mostrando como é o sinal e na segunda perguntando para vocês, que é uma forma de treinar. Então, bora lá. Abacaxi. Você vai colocar o braço em pé, reto, rodando assim, como se fosse a coroa do abacaxi. E vai com a outra mão reta e descasca o abacaxi. Passando assim, ó, reta, mão reta, passando no braço. Quando estiver descascando o abacaxi. Abacate. Você vai pegar as 2 mãos em concha, vai tirar daqui e botar como se estivesse colocando em um prato. Abacate. Tira de uma mão, vou botar mais pra cá minha mão para vocês verem. Tira dessa mão e coloca no prato. Abacate. Banana, indicador levantado, e eu vou descascar a banana. Caju, uma mão com a curvinha do dedo indicador, a outra em configuração de mão em A, eu coloco em cima, como se aqui a mão fosse o caju e o dedo fosse a castanha. Caju. Coco, eu vou segurar, como se eu estivesse segurando o coco, e sacudir aqui do lado da minha cabeça, para ver se tem água. Melão, eu seguro o melão e faço a cor amarelo, aqui no nariz, a cor amarelo, que é uma coisa que eu estou segurando, é amarelo. Só passar aqui do lado do nariz, do lado. Melancia, eu seguro como se eu estivesse segurando a fatia de melancia e eu como. Eu vou fazer o movimento de morder, como se estivesse mordendo. Então, melancia. Carambola, 2 dedos em V, as 2 mãos em V, e eu cruzo as minhas 2 mãos. Carambola. Só os 2 dedos, ó, V, e eu cruzo os 2 Vs. Jaca, eu vou também erguer um braço, como o abacaxi, só que eu vou fazer um movimento de que é grande, e depois eu vou fazer em formato de garra, que como a jaca tem várias pontinhas. Então eu digo que é O uma movimento coisa... é para frente ou é dos lados? Do que? De qual sinal? Da jaca. Quando eu digo Da jaca fazer é que é pro grande. lado. É pro lado. Aqui. Isso. Pro lado, você faz pro lado. E depois com a mão em garra, você faz assim. Porque ela é grande com pontinhos. Limão. Bota configuração de mão em L quase no canto da boca. Eu fecho a minha configuração de mão em L, viro a minha mão e faço cara de azedo. Então, espremo assim. Fecho o meu L, viro a minha mão e azedo. Limão. Maçã. Maçã até já mostrei para vocês hoje. Eu seguro aqui e passo, como se estivesse mordendo. Manga. Aqui, reto. No queixo. Mamão. Eu seguro o mamão
E eu faço como se estivesse cortando meu mamão e volto para a posição inicial. Maracujá. É só a minha mão assim, pegando assim, abrindo e fechando, e colocando aqui no canto do olho. Esse sinal também é um sinal de sono, porque maracujá dá sono. Então, o mesmo sinal, os dois. Só que também tem um sinal de maracujá que você pega assim e sacudir. Que é quando eu vou lá no supermercado ou na feira, sacode para ver se está folgado dentro do maracujá. Também tem a opção de sacudir e fazer assim no olho. Que é o que? É maracujá, maracujá. E a acerola, eu vou fazer assim, uma bolinha apenas com o meu indicador e polegar, não é com a mão inteira. Vou fazer uma bolinha e triscar no meu lábio, que isso aqui é a cor vermelha. Então, é uma bolinha vermelha, significa acerola. Então, vou falar o nome de todas as frutas. Se vocês não forem lembrando, quem não conhecia, eu faço novamente o sinal. Mas bora lá. Coco. Certo. Banana. Certo. Abacaxi. Isso, mão erguida, como se fosse a coroa, movimenta a mão e descasca. Melão, segura e amarelo. Amarelo. Passa no nariz. O amarelo é um L passando do lado do nariz, né? Isso, aqui, ó. Passando mesmo, só passando no nariz, do lado do nariz. Okay. Vai ter um dia que eu vou trazer para vocês, eu já até tinha falado na última aula, uma temática só de cores. Aí a gente vê todas as cores, e aí tem umas que vocês já estão conhecendo, como amarelo, vermelho, mas aí eu vou trazer um dia só cores. Carambola. Isso, configuração em V, as duas mãos cruzadas. Limão. L, fecha e vira e faz cara de azedo. L, fecha e vira a mão e faz cara de azedo. No final do sinal, minha mão fica de costas. Isso. É como se eu estivesse segurando o limão e ele é azedo. Maçã. É bem simples, maçã. Só a mão assim, como se eu estivesse segurando e comendo a maçã. Mamão. Segura e corta. Segura. Corta. Acerola. E vermelho. Isso, faz a bolinha e trisca no lábio. Abacate. As duas mãos como se fossem duas conchinhas. Isso, tira de uma mão e coloca lá. Caju. Uma configuração em a outra sim, e eu boto o caju aqui em cima. Melancia. E come a melancia. Jaca. Parecido com abacaxi, só que faz que é grande. E com a configuração em garra, assim, grande e cheia de pontinhas. Manga. Mão fechada assim, reta no queixo. E, por fim, maracujá. Isso. Pode fazer assim, sacudir e fazer assim. Com o dedo assim, que também é sono. Certo, então. Agora vamos para as palavras avulsas. As palavras avulsas eu vou falando, e essas daqui já é para vocês saberem todas, porque essa aqui é desde a primeira aula a gente fala sobre essas palavras. Então, bora lá. Aprender, na testa. Aprender. Ver. Vira a mão.
ver, porque você está apontando para quem você vai ver. Nome, quando eu vou falar o meu nome, como é que eu faço? Eu aponto para mim, meu nome. E quando eu vou perguntar o seu nome, eu viro minha mão para frente e faço expressão facial de interrogação. Sábado, o mesmo que aprender, só que em vez de ser na testa, é na boca. Sábado. Barulho, indicador aqui no ouvido, e eu vou puxar e fazer expressão facial de barulho. Só o indicador levantado e faço, que tá muito barulho. Laranja, igual a sábado. Uhum. Podre, igual a barulho, só que na boca. Podre. Falar, configuração de mão em H. Falar. Ouvinte, mesma configuração de mão de aprender, de sábado, de laranja, só que no ouvido. Ouvinte. Surdo, indicador no ouvido e na boca. Surdo. Difícil, indicador fazendo movimento de sobe e desce na testa, andando do lado direito para o esquerdo. Difícil. Amigo. Expressão facial, difícil? Difícil tem por conta que é difícil. Então, eu tenho que fazer, né? Difícil, difícil. Aí, amigo. Mão aberta, só que juntinho, os dedos juntos e bate aqui no peito. Amigo. Primo. Configuração de mão em D. Faz. Aqui na frente. Trabalhar. Configuração de mão em L. Senhor. R na testa e sobe. Senhor. Uma dúvida, professor. Pode perguntar. Trabalhar é com os dedos para cima ou para frente? Não tem muita diferença, mas normalmente você encontra assim. Só que quando vai fazer o sinal, se ficar um pouco inclinado, não tem problema. É porque pode confundir com primo, porque a configuração de mão é muito parecida e o movimento é igual. Então você pode fazer primo deitado e trabalhar em pé. Esquecer. Passa a mão na testa. Sim. A mão aberta assim, ó. Aí você vai botar assim, a minha mão, o polegar fica aqui e eu vou juntar a minha mão. Aqui, ó. A gente fica esquecer. Esquecer. Saber. Saber. Conhecer. Lembrar. Lembrar. Coisas. Coisas. Querer. Querer. Vida. Vida. Botão aqui no peito. Salário. Mesma coisa, só que para baixo. Saudade. Mão fechada em A. Passa aqui no peito, no meio do peito. Saudade. Pecado. Mesma configuração de vida e de salário, só que apontado para o peito, batendo no peito a ponta da mão. Tudo.
Configuração de mão em F, as duas mãos. E eu vou fechar as minhas duas mãos. Configuração de mão em F, em T, quer dizer, com o polegar para dentro. E eu fecho. Então, se eu quero falar todas as coisas. Todas as coisas. Pronto. Então, a gente viu alfabeto manual, saudações, bebidas, frutas, algumas palavras avulsas antigas, e agora tem algumas palavras avulsas da última aula que a gente viu terça-feira, quando a gente trabalhou, na terça-feira a gente trabalhou a estrutura linguística. Então, na estrutura linguística, a gente viu verbo, substantivo, adjetivo, advérbio e pronomes. Nos pronomes, a gente viu pronome pessoal, pronome indefinido, pronome interrogativo. E nos advérbios, a gente viu advérbio de modo, de lugar, de tempo, entre outros. Na apostila de vocês, a gente trabalhou com ela na terça-feira, para quem não pôde assistir. Na terça-feira, a gente trabalhou com a apostila, com a estrutura da linguagem. Então, a gente viu algumas palavras que a gente vai relembrar hoje. Então, na aula de terça, a gente viu as palavras hoje. Como é que faz isso hoje? As duas mãos abertas, eu vou uma vez. Hoje. Hoje. Se eu fizer mais de uma vez, esse hoje se transforma em agora. Uma, duas, rápidas, é agora. Então, hoje, uma vez. Se eu quero dizer que eu fiz isso agora, eu faço duas vezes rápido. Alto, alto. Viramos para cá. Alto. Aqui, eu aponto para aqui. Esse alto estava característico como... O hoje era característico de advérbio de tempo. O alto é característico de advérbio de modo. O aqui é característico de advérbio de lugar. Andar. Andar. São os dois dedinhos andando. Correr. Eu pego os meus dois dedinhos e faço assim. Mas também tem assim, com expressão corporal. E também tem assim, com a mão aberta virada para cima. São 3 sinais característicos de correr. Apesar de que os mais usados é com a expressão corporal e esse assim, porque são mais compreendidos. Sorrir, com as duas mãos, abrindo o sorriso. Ou com uma mão. Com a mão só, fazendo um L. Ou com as duas. Isso, é os dois sinais para sorrir. Casa. Carro. Porta. Gravata. Pessoa. Dedo do meio passando na testa. Isso, pessoa. Aí também falando sobre pronomes. Pronomes interrogativos. Por quê? 2 indicadores. Vou bater um em cima do outro. Por quê? Qual? Vou a minha mão virada para baixo. Eu vou virar a minha mão para cima e apertar. Qual? Como? Como? O que? Apontando o que? E alguns adjetivos, como bonito, bonito e feio, feio. Grande, grande e pequeno. Vai de fora para dentro, que é pequeno. Importante, com a vogal I, fazendo ó, para cima, rodando. Importante. Legal. Configuração de mão em B, passando na bochecha. E comprar. Com a mão assim, eu vou abrir um L. Comprar. Comprar. Certo. Então, essas foram as palavras que a gente viu na terça-feira.
Essas palavras a gente ainda vai revisar algumas vezes. A partir da próxima aula, para quem entrou depois, a gente vai parar de revisar algumas palavras que vocês já estão bem, como alfabeto manual, saudações e frutas. As outras a gente vai continuar revisando. Tipo, números também não vamos revisar mais. Vamos parar e depois de algum tempo eu volto para ver se vocês realmente fixaram os sinais. Mas como eles gastam muito tempo para a gente estar revisando sempre, vai chegar um momento que uma aula vai ser só de revisão e não vai ter conteúdo. Então a gente vai parando de revisar algumas coisas e dando foco aos novos sinais. Agora a gente vai para a temática dos sinais, que eu trouxe hoje fora esses sinais que a gente já tinha visto terça-feira, que é o dos sinais escolares. Então, já de antemão, escola. Para fazer escola, eu faço casa e faço o verbo estudar. Então, aqui a gente já aprende dois sinais. Se eu quero falar só que eu vou estudar, eu faço assim. Se eu quero falar que eu vou para a escola, eu faço a casa e faço estudar. Então, é a casa onde se estuda. Escola. Materiais escolares. Eu faço assim, bato na minha mão, nos meus indicadores. De como são materiais no plural, eu faço vários. Então, materiais, faço vários, faço coisas. E escolares, que é de estudar. Então, materiais, vários, estudar. Materiais escolares. Apagador, minha mão em A, eu apago. Ou então eu posso fazer o quadro aqui na minha frente e eu apago no quadro. Ou então eu posso usar a minha mão e apagar. Não confundam apagador com borracha, que tem uma diferença no sinal, que o sinal eu vou usar a ponta da minha mão para apagar e dizer que é borracha. E uso a minha mão toda para dizer que é apagador. Por isso que é mais utilizado o apagador assim no espaço vazio, porque é mais difícil de confundir. Eu apago aqui com o apagador e apago aqui com a borracha. Apontador, eu pego minha mão e faço o apontador. Apontador. Régua, eu coloco meu braço na horizontal na minha frente, pego minha mão como se fosse fazer chá e meço. Faço a medida, régua. Caderno. Esse sinal que é o mais fácil de caderno, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer assim, como se fosse o arame. Caderno. Cadeira e sentar, eles têm a mesma configuração de mão. Só muda no caso do contexto de sentar ou de cadeira. No caso, por exemplo, se eu vou falar que em uma sala eu tenho cadeira, então eu faço aqui embaixo de mim, ó, quadro é na minha frente. Sala eu faço aqui embaixo. O desenho de uma sala aqui embaixo. Então eu faço um desenho de uma sala e nessa sala eu tenho cadeira. Configuração em U nas duas mãos, uma deitada e a outra por cima. Então, esse daqui também é um sinal de repreensão quando é para mandar o aluno sentar. Então, porque eu já estou dizendo como se vai para a tua cadeira. Então, olho para ele com um olhar de repreensão e falo, se senta. Mas também, se eu estiver falando de cadeira, é o mesmo sinal. Tipo, ali tem uma cadeira. Caneta. Tem dois tipos de fazer caneta. Tem a caneta de bocal, que eu vou abrir e fechar minha mão na ponta do meu outro dedo. E tem a caneta de apertar. Tanto a caneta de apertar quanto a caneta de bocal pode ser usada, porque tudo é caneta. Compasso, eu vou pegar a minha mão, configuração de mão em V, colocar o meu dedo do meio no meio da minha outra mão e fazer a medição do compasso. Quadro, já falei para vocês, é só fazer aqui na frente. Aí uma diferença de eu fazer só o quadro, eu escrevo nesse quadro. Então eu posso fazer um sinal composto. Faço o quadro,
escrevo. Aluno, configuração de mão em A, eu coloco aqui no meu ombro e bato. Aluno. Tesoura, configuração de mão em V na horizontal e corto. Tesoura. Cola. Cola. O cola ele é feito tanto com o dedo indicador quanto com o dedo do meio. Então, mas tanto faz você fazer. O importante é que faça esse aqui, ó. É o sinal de cola, como se estivesse grudando. Fita. Fita adesiva. Configuração de mão em polegar, em legal. Minha outra mão aberta. Eu vou passar o meu polegar na minha mão aberta. Fita adesiva. Estojo. Seguro o estojo. É muito parecido até com mamão o estojo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em vez de eu cortar o mamão, que é assim, eu vou abrir o zíper do meu estojo e vou voltar para a posição. Então eu abro meu estojo. Livro. 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 Aí se eu estou vendo que eu quero ler um livro, eu também posso fazer que eu estou lendo um livro. Estou lendo um livro. Mesa. Configuração de mão assim, mão aberta com todos os dedos grudados. Eu vou colocar na horizontal juntas. Eu vou abrir e descer como se eu estivesse fazendo uma mesa. Mesa. Mochila. Vou colocar aqui no meu ombro e vou descer fazendo a alça da mochila. Mochila. Professor. Eu vou configuração de mão em P. Eu vou colocar aqui na minha frente e botar de um lado e do outro. De um lado e do outro. Professor. Então, novamente, os sinais. Eu vou fazer novamente com vocês e a terceira vez eu vou só perguntar para vocês e vocês façam sozinhos. Então, escola, casa, estudar. Materiais escolares, materiais vários escolares. Apagador. Apontador. Régua. Borracha. Borracha. Caderno. Cadeira. Caneta ou caneta. Compasso. Quadro. Quadro. Aluno. Tesoura. Cola. Fita adesiva. Estojo. Livro. Passando nas páginas. Livro. Mesa. Mochila. Professor. Só duas palavras, gente, que eu não cheguei a falar para vocês, mas eu acho que é importante falar, porque numa conversação pode acabar fazendo a sinalização errada e querendo dizer outra coisa sem querer, que são os sinais de água e os sinais de caneta.
Vocês têm que ter cuidado a questão da movimentação. Água, se vocês não fizerem um movimento de vai e vem, se deixar o dedo parado, esse sinal é o sinal de pênis. Então, vocês têm que fazer o movimento do dedo, porque senão vocês vão estar querendo dizer outra coisa. Então, vocês têm que colocar no queixo e, fazer o movimento. E o sinal de caneta, vocês têm que colocar aqui, abrindo e fechando. Vocês não podem vir caminhando, porque isso aqui é sexo oral. Tem que ser assim. Então, não confunda que numa conversa vai ficar estranho você querer falar uma coisa e tá pedindo outra. Entendeu? Você tá querendo, quero água, e não mexer o dedo, tá pedindo um pênis, e você tá pedindo uma caneta e no final tá pedindo sexo oral. Então tomem cuidado quando for fazer a sinalização, o movimento, porque senão acaba confundindo a conversa. Então agora eu vou é só uma questão de observação, porque pode acontecer e vocês precisam estar cientes disso, porque são sinais diferentes. Então, agora eu vou falar todas as palavras de novo que a gente viu, e só que de uma ordem diferente, e vocês vão fazer para mim, para eu ver se vocês pegaram direitinho. Então, bora lá. Professor, mesa, estojo, e abre o zíper do estojo. Isso. Tesoura, aluno, compasso, borracha, escola, cola, mochila, régua, dedinhos levantados, como se fosse café. Isso. Passando aqui. Caderno, materiais escolares, certo? Livro, vocês podem iniciar o sinal fechado e abre assim, aí depois passam as páginas. Porque não é necessário passar a página. O sinal mesmo, ele é assim. Esse aqui é um complemento do sinal. Apagador de quadro. Outro modo de fazer apagador de quadro. Fazendo o quadro também. E outro também é esse, Alisson. Apagando na mão, tá certo. São as três formas de fazer o sinal apagador. Caneta, as duas formas de fazer caneta. Que tem a caneta de blocar e a caneta de apertar. Fita adesiva. Com o polegar, mão e polegar, passando a mão. Isso. Apontador. Sim. Quadro. Quadro branco, quadro de escola. E escreve no quadro. Cadeira. Estudar. Estudar. Certo. Então, esses foram os sinais escolares que eu trouxe para vocês. E esses já estão até mais do que frutas eu tinha trago 15 sinais, porque eu sabia que elas eram um pouco mais compostas e a gente tinha um conteúdo teórico um pouco maior.
Os escolares eu trouxe mais, só que tem outros. Então, eu sempre vou fazer esses sinais que existem muitos sinais relacionados. Eu estou dividindo em mais de uma aula, porque senão cansa muito a mão, ainda mais porque hoje eu queria fazer a última revisão com vocês de uns sinais mais antigos. Mas na próxima aula, como na aula passada eu pedi para vocês darem um pedido de temática, na próxima aula eu pedi para a turma de sábado. E eles uma aluna pediu sentimentos, que vai ser a temática da aula da semana que vem, dos sinais da aula que vem. Vai ser sentimentos mais uma temática minha, porque só que vocês pedem, às vezes ainda ficam poucos sinais e eu gosto de misturar. Então talvez eu já traga sentimentos e traga cores, que eu tinha falado para vocês que eu iria trazer. Então na terça-feira, no caso de terça e quinta, eu faço com vocês na terça uma parte mais teórica, também prática, a gente sempre pratica na terça, só que bem menos, só que a gente tem uma parte prática na terça também, como na terça agora a gente viu estrutura linguística e praticou algumas palavras da estrutura linguística da Libras, e na quinta a gente faz só prática para cansar os dedos. No sábado a gente começa às 3. No sábado, como são 2 horas seguidas, é mais ou menos na mesma divisão que de vocês, que quem quiser participar. No sábado é 1 hora, mais numa parte teórica, e depois a outra hora, parte prática. Só que num dia só, e aqui vocês é terça e quinta. Aí vocês vê a preferência, a disponibilidade, se quiser participar dos dois, a Helena sempre está aqui, ó. Vai sair daqui um intérprete de Libras, tá toda treinada, ela participa das aulas, então de sábado, de quinta e de terça. Mas aí é muito bom treinar. Por mais que vocês não possam participar de todas as aulas, treinem em casa. Às vezes, quando lembrar, tá fazendo alguma coisa e lembrar de um sinal que eu falei, vocês façam um sinal para vocês mesmos. Né? Será que estou fazendo certo? Podem perguntar para mim no WhatsApp, podem mandar mensagem para mim no privado que eu respondo vocês e dou ajuda. Se quiserem dar dicas, professor, o senhor pode trazer tais sinais? Também me organizo, preparo uma aula direcionada para a necessidade de vocês, viu? Na profissão de vocês, se tiver alguma coisa que vocês precisem aprender, vocês me falem que aí eu organizo uma aula e já fica mais direcionada. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? A aula de hoje? Professor, Diga. é porque eu já vou tentar fazer, por exemplo, porque nós aprendemos aprendemos palavras, por exemplo, nós aprendemos aqui andar ou correr, andar ou correr. Mas quando eu quero dizer assim, ó, eu corri ou eu corro, aí não existe essa mudança com relação à conjugação do verbo, não, né? Existe, Andar, em andei. algumas palavras existe. Só que aí já tem separado, até na apostila de vocês, tem uma aula só de presente, passado e futuro, que a gente tem que ver, porque primeiro vocês precisam aprender uma maior quantidade de verbos, porque quando eu for para falar sobre passado, presente e futuro, eu vou falar com diferentes verbos. Aí então vai ter uma aula específica só disso, mas algumas palavras, alguns sinais têm diferença dependendo do tempo que tu fala. Se é no passado, se é no presente ou no futuro. Pode ser que essa diferença seja no sinal, como pode ser no movimento ou até mesmo numa composição de frase. Por exemplo, eu vou falar que eu ando, só que eu vou falar que eu ando ontem. Então esse ando se transforma em andei, porque eu falei ontem. Agora, se eu vou falar amanhã, então esse andar se torna em andarei amanhã. Então depende muito, vai ser uma aula que eu já tenho até na apostila de vocês, tem uma aula programada sobre presente, passado e futuro, mas às vezes tem uma diferençazinha sim. Mas primeiro agora vamos focar só no verbo no infinitivo, porque vocês sabem ainda poucos verbos. Eu preciso que o vocabulário de verbo de vocês aumente ainda. Mas vai aumentar, não vai demorar muito não. Vocês aí estão aprendendo muito rápido. Tô achando que daqui a pouco a gente troca, eu passo para vocês da aula, eu fico sentado na cadeira e a gente continua a aula dessa forma. Viu? Mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Não? Então a gente encerra a aula de hoje por aqui. Até sábado para quem puder participar. Até terça-feira, que aí vai ser a mesma aula agora de sábado. Uma boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau.